Imagine por um momento morrer por 5 minutos, e ao retornar trazer uma mensagem que ninguém gostaria de ouvir. Esta não é uma história qualquer, mas um relato que desafia tudo o que você acredita saber sobre a vida, a morte e as verdades ocultas da humanidade. Sou enfermeira que nunca acreditei em relatos sobre experiências de quase morte, até que um dia passei por uma delas e vivi algo transformador. Durante meu encontro com o além, não apenas vi o que acontece após a vida, mas também recebi uma revelação de Jesus, algo tão profundo e proibido que muitos tentaram me silenciar. No entanto, eu decidi não ficar em silêncio, e o que eu descobri mudará a forma como você vê a realidade. Você está preparado para ouvir? Fique até o final, pois esta história não só vai deixá-lo sem palavras, mas pode ser a chave para compreender a história oculta da humanidade. Meu nome é Valéria Manrique e jamais imaginei que minha vida tomaria um rumo tão drástico. Eu nunca acreditei no sobrenatural, nem em relatos sobre o além. Sempre pensei que a morte fosse apenas o fim, um apagão da consciência, nada mais. Mas o que vivi foi algo tão real e intenso que tudo mudou naquele instante. Não se tratou de uma doença inesperada, nem de um acidente de trânsito, como tantas histórias que ouvimos. O que aconteceu comigo foi diferente. Era uma noite tranquila e eu trabalhava como chefe de cozinha em um restaurante renomado em Buenos Aires. A noite estava especialmente cansativa. Passamos horas na cozinha, com os pedidos se acumulando e o calor dos fogões tornando tudo ainda mais difícil. Quando finalmente terminei meu turno, decidi caminhar para casa para respirar um pouco de ar fresco. Já estava tarde, mas as ruas ainda estavam vivas pela movimentação noturna da cidade. Foi nesse momento que tudo mudou. Enquanto caminhava por uma rua pouco movimentada, comecei a sentir uma estranha sensação de desconforto, como se alguém estivesse me observando. O ar parecia mais denso, quase pesado. Meu instinto me dizia que algo não estava certo. Antes que eu pudesse reagir, senti um golpe seco e brutal na cabeça. O mundo ao meu redor escureceu imediatamente. Não houve confusão. Não houve dor. Foi como se um interruptor fosse desligado, e de repente eu não estava mais ali. A próxima coisa de que me lembro é de estar flutuando acima do meu próprio corpo. A cena era impressionante. Vi um homem revistando meus bolsos, levando minha carteira e meu celular antes de correr rua abaixo. Ali estava eu, deitada no chão, sem vida. Não sentia medo nem dor, apenas uma paz profunda e desconcertante. Pela primeira vez, não estava mais presa ao peso das minhas preocupações, ao estresse e à ansiedade. Era como se tudo o que me afligia tivesse desaparecido. Então comecei a sentir algo puxando-me para longe, uma força invisível me elevando. Quanto mais eu subia, mais a realidade ao meu redor se desfazia. De repente, encontrei-me cercada por uma luz deslumbrante. Não era como a luz do sol ou de uma lâmpada, mas algo completamente diferente. Viva, quente e consciente. E não estava sozinha. À distância, uma figura começou a se formar na luz. Inicialmente, não consegui distinguir seus detalhes, mas à medida que ela se aproximava, sua presença se tornava mais forte até que, finalmente soube quem era. Jesus. Mas não era como eu imaginava, baseado em pinturas ou relatos religiosos. Sua luz era mais intensa do que qualquer coisa que eu já tivesse visto antes, mas eu conseguia olhá-lo sem dificuldade. Era avassaladora, ao mesmo tempo familiar. Sem que ele dissesse uma palavra, eu soube que ele me conhecia profundamente. Não havia segredos, nem máscaras. Só havia uma verdade absoluta. Valéria. Sua voz ecoou dentro de mim. Não em meus ouvidos, mas nas profundezas da minha alma. Há algo que você precisa ver. Com um simples gesto de sua mão, a realidade ao meu redor mudou completamente. Já não estava mais envolta naquela luz. Sentia como se tivesse sido transportada para um outro lugar, para uma realidade completamente diferente. O solo sob meus pés não era terra nem pedra, mas algo que parecia impregnar-se de vida. O ar ao meu redor tinha uma textura única, como se estivesse saturado com a própria essência da existência. Quando olhei ao meu redor, fiquei sem palavras. Estava em um cenário indescritível,
onde o céu parecia ter cores e formas que eu nunca havia visto antes, e uma melodia celestial pairava no ar. Não era música como a conhecemos, mas uma vibração harmoniosa que ressoava em cada célula do meu corpo. Jesus estava ao meu lado, observando-me com uma calma infinita. Este é um lugar de transição, ele disse. Aqui chegam as almas antes de seguir seu caminho. Ao meu redor, vi seres luminosos movendo-se com uma graça indescritível. Alguns seres pareciam imersos em profunda meditação, enquanto outros se comunicavam de uma forma que não necessitava de palavras. A paz que emanava deles era indescritível. Porém, algo mudou. Jesus estendeu a mão, e de repente, tudo ao meu redor se transformou. Agora eu estava em um novo lugar, vasto e majestoso, mas com uma energia diferente. À minha frente se estendia um campo dourado, no qual estavam centenas, talvez milhares de almas. Elas não pareciam perdidas ou desorientadas, mas ocupadas, em movimento. Algumas estavam reunidas em grupos, participando de sessões de aprendizado, enquanto outras estavam envoltas por uma luz curativa, como se estivessem se recuperando de algo que haviam vivido antes de chegar ali. Vi almas se abraçando, se reconectando, recordando quem realmente eram no fundo de seus seres. Jesus me olhou, como se soubesse a pergunta que eu queria fazer. Respondeu antes mesmo que eu abrisse a boca. É isso o céu? Perguntei, sem precisar falar uma palavra. Ele sorriu com ternura. É uma parte dele, mas há muito mais do que os seres humanos imaginam. Quando pensei que estava começando a entender, a expressão de Jesus se tornou mais séria. Valéria, há algo que você precisa ver. Algo que a humanidade esqueceu. Ele levantou a mão mais uma vez e a realidade ao meu redor mudou mais uma vez. Agora eu estava em um espaço completamente diferente. Não havia mais aquela luz dourada, nem a paz absoluta que eu havia experimentado antes. Eu vi imagens flutuando no ar, como se fossem lembranças de algo muito antigo. Civilizações antigas, povos plenos de sabedoria, seguidos por um período de escuridão. Algo havia sido arrancado da história e apagado intencionalmente, e o mundo inteiro havia esquecido a verdade. Jesus falou com um tom solene. Fizeram você acreditar que estão separados, que são diferentes, que alguns são mais valiosos que outros, mas isso nunca foi a verdade desde o princípio. A visão diante de mim foi se tornando mais clara. Vi um povo de pele escura, radiante de luz, cheio de sabedoria e conexão com o divino. Eles eram guardiões de um conhecimento que transcendia o físico, mas sua história foi distorcida. Vi correntes, vi opressão, vi como sua verdadeira identidade foi enterrada sob séculos de mentiras. Eles foram escolhidos, continuou Jesus, mas o mundo temeu o poder deles. Por isso, fizeram com que esquecessem quem realmente eram. Meu coração estava acelerado. O que eu estava vendo não era apenas história. Era uma revelação. Mas o tempo da verdade chegou, disse Jesus, e você deve ajudar a lembrá-la. A visão se dissipou e eu fiquei ali, processando o que acabará de testemunhar. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Sentia meu peito acelerar, como se minha alma estivesse tentando entender tudo o que eu havia presenciado. As imagens ainda estavam vivas em minha mente. Aqueles povos cheios de sabedoria, a luz que emanavam, a força que possuíam, e depois a escuridão que os cobriu. As correntes, as mentiras, tudo aquilo que os fez esquecer quem eram de verdade. Olhei para Jesus com uma mistura de espanto e confusão, e perguntei, por que permitiram que isso acontecesse? Ele me olhou com serenidade infinita e respondeu, porque o livre-arbítrio é fundamental. Não há amor sem liberdade, e a humanidade tem usado essa liberdade de maneiras que causaram sofrimento. Mas agora chegou o momento da revelação. De repente, ele me mostrou outra visão. Desta vez, vi as mesmas pessoas, mas em tempos mais recentes. Alguns estavam perdidos, sem direção, acreditando em uma identidade que não era deles. Vi sistemas criados para mantê-los oprimidos, ideias implantadas em suas mentes para fazê-los acreditar que não eram o que realmente eram. Vi como a história havia sido reescrita, apagando sua grandeza. Mas então, algo mudou. Vi luzes acendendo uma a uma, como fagulhas de fogo,
se espalhando pelo mundo. Eram pessoas despertando. Vi como elas começavam a se lembrar, como seus espíritos se fortaleciam, como se levantavam com uma força que ninguém poderia deter. A verdade sempre encontra seu caminho, disse Jesus. Durante séculos, tentaram ocultá-la, distorcê-la, fazer com que se perdesse nas sombras. Mas não podem apagar a luz de um povo criado para brilhar. O peso de suas palavras caiu sobre mim como uma torrente. Compreendi que não se tratava apenas de história, mas de destino e propósito. Não era uma questão de vingança ou ressentimento, mas de restauração, de lembrar o que sempre foi deles. Mas como ele me alertou, ainda havia resistência. Muitos temem o que acontecerá quando a verdade for revelada, disse ele. Eles tentarão silenciá-la, farão de tudo para evitar que se espalhe. Imediatamente, compreendi o que ele queria dizer. Vi sombras se movendo pelo mundo, forças que não queriam que a humanidade despertasse. Vi manipulação na mídia, distrações criadas para desviar a atenção e conflitos projetados para manter as pessoas divididas. Como podemos lutar contra isso? Perguntei, sentindo uma ansiedade crescente. Jesus me olhou com uma expressão de ternura, mas sua determinação era imensa, como se transpassasse minha alma. Com uma serenidade carregada de conhecimento, amor e unidade, ele respondeu: a verdade será a sua maior aliada. Quando as pessoas lembrarem de quem realmente são, ninguém poderá mais subjugá-las. As visões começaram a desaparecer, mas a sensação que estava dentro de mim não se dissipou. Eu sabia que o que acabará de vivenciar não era simplesmente uma revelação, mas um chamado. Valéria, disse ele com firmeza, você precisa compartilhar isso. Alguns não acreditarão em você. Outros irão rejeitar ou zombar. Mas aqueles que estão prontos, eles ouvirão. Eu senti como se algo estivesse me puxando de volta, algo me chamando para o outro lado. Meu tempo naquele lugar estava chegando ao fim. Ainda não é sua hora, sussurrou Jesus. Mas quando você despertar, lembre-se, a verdade não pode ser enterrada para sempre. A luz ao meu redor começou a diminuir, e senti como se estivesse sendo puxada para longe. De repente, tudo desapareceu. A luz, a voz de Jesus, tudo se apagou em um instante. Fui lançada de volta à escuridão e senti como se estivesse caindo no vazio, sendo arrastada de volta para o meu corpo. Abri os olhos de repente. A primeira coisa que percebi foi a luz intensa sobre mim. Meu peito ardia como se tivessem arrancado minha alma e a devolvido a força. Um zumbido ensurdecedor preencheu meus ouvidos, e minha visão estava turva. O que está acontecendo? Gritei, confusa. Ouvi vozes e o som de movimento apressado ao meu redor. Demorei alguns segundos para entender onde estava. O frio do metal nas minhas costas, as luzes fluorescentes, os monitores emitindo sons constantes. Eu estava de volta ao hospital, tentando falar. Percebi que minha garganta estava seca, como se não tivesse usado minha voz em anos. Meu corpo estava fraco, pesado, mas minha mente ainda vibrava com tudo o que eu tinha visto. Uma enfermeira se inclinou sobre mim, com lágrimas nos olhos. Não posso acreditar, sussurrou. Você não tinha pulso, estava sem sinais vitais há mais de 5 minutos. Mas você voltou. A realidade me atingiu de forma avassaladora. Eu havia morrido. Não era um simples desmaio, nem um sonho. Eu havia cruzado para o outro lado. O que vi e aprendi não podia ser ignorado. Minha família chegou correndo poucos minutos depois, seus rostos misturando medo e alívio. Eles me abraçaram e conversaram comigo, mas eu mal conseguia responder. Minha mente estava presa nas imagens que ainda queimavam em minha mente. Jesus, a verdade que ele me mostrou, os antigos povos iluminados, a manipulação da história, as almas despertando. Eu sabia que tinha uma missão. Os dias se passaram e meu corpo começou a se recuperar, mas meu espírito já não era o mesmo. Tentei explicar para minha família o que eu tinha vivido, mas a reação deles foi confusa. Alguns me olhavam com preocupação, outros com descrença. Foi só um sonho, Valéria, minha irmã me disse. Seu cérebro deve estar tentando processar o trauma. Mas eu sabia que não era um sonho. A verdade estava queimando dentro de mim, e eu não podia ignorá-la.
As noites seguintes foram difíceis. Eu não conseguia dormir sem sentir aquela energia dentro de mim, sem ouvir a voz de Jesus repetindo em minha mente: a verdade não pode ser enterrada para sempre. Algo dentro de mim dizia que eu precisava falar, que precisava compartilhar o que eu tinha aprendido, mas outra parte de mim tinha medo. E se ninguém acreditasse em mim? E se pensassem que eu estava louca? Então algo aconteceu. Um dia, enquanto estava em casa tentando organizar meus pensamentos, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi com cautela. Valéria Manique? Perguntou uma voz grave do outro lado. Quem fala? Respondi. Houve uma pausa. Então a voz disse algo que me congelou. Sabemos o que você viu. O ar ficou preso na minha garganta. O que? Sussurrei, sentindo um arrepio correr pela minha espinha. Sabemos o que você viu, repetiu a voz, desta vez com mais firmeza. E avisamos, não fale. E a ligação foi cortada antes que eu pudesse responder. Fiquei paralisada, com a pele arrepiada e o coração batendo forte no peito. Quem eram essas pessoas? Como sabiam o que eu tinha visto? Por que queriam que eu ficasse em silêncio? Algo dentro de mim se acendeu. Isso não era apenas minha história. Era algo muito maior. Algo que alguém não queria que fosse revelado. Levantei-me, respirei fundo e tomei minha decisão. Não me calaria. Jesus me mostrou a verdade, e agora era meu dever compartilhá-la, independentemente das consequências. Se esta história te tocou de alguma forma, se você acredita que essa verdade deve ser ouvida, inscreva-se agora para não perder mais revelações como essa. Deixe seu comentário e me diga o que mais te surpreendeu. E se você acredita que essa verdade deve ser divulgada. Curta e compartilhe com mais pessoas. Até o próximo vídeo.